O que é o controle social? O primeiro grande controle social é o voto. Só deveria poder fazer leis e mandar no país quem merecesse o voto do povo. Isso é controle social. Depois da democracia moderna, existe participação organizada da sociedade. Conselhos, percebe? Para que o poder não se exercite arbitrariamente. Isso é uma coisa trivial, básica. Só esses lunáticos bolsonaristas... Por que viralizou não é isso maneira... porque eu falei, porque é como se eu falasse que controle social fosse uma coisa... Enfim, é um negócio de doido. Tipo sei lá o quê. Tipo sei lá China. O quê. Não, a China... Não é, a China é um regime comunista. De partido único. Eu estou muito longe de defender isso. Muito longe. Eu sou contra isso. Eu sou pela democracia liberal. Eu não sou liberal em matéria de economia. E no sentido aqui é o que... Por quê? Porque as assimetrias competitivas são mortais para o Brasil. Por exemplo, você financia uma empresa nos Estados Unidos há 10, 12, 15 anos a 0% de juros ao ano. No Brasil, os juros estão aumentando, a gente, numa primeira linha, descontando duplicado a 50% de juros ao mês, ao ano. Você percebe? Se você botar para competir uma economia que se financia a 50% de juros e o outro a financiar zero, essa economia que se financia a 50% morre. Compreende? Depois você tem uma assimetria que é de base tecnológica. Todo o nosso modo de consumo moderno, salva a sandália que eu lhe trouxe, que é artesanal, tudo o mais é tecnológico. E o brasileiro aspira estar no último estágio, porque ele conhece pela internet, pelo cinema, pelo rádio, pelo jornal, pela televisão, pelas revistas e tal. Ele não aceita ter uma coisa quem é que vai fazer um texto na máquina de escrever? Você quer um computador, o computador 386, 486, isso não existe. Percebe? E a distribuição desse controle tecnológico é brutalmente desigual. Inclusive dentro dos países, não é mais só globalmente. Mas tem um outro elemento que é a escala. Então veja, a China produz 1 bilhão de calça jeans numa fábrica em Xangai por ano. Um exemplo aqui. Essa calça tem um ganho de escala tão grande que fica muito barata. De maneira que, invariavelmente, um produto ou serviço produzido em gigantesca quantidade é mais barato do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. E o Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequeno. A máscara é muito barato, todo mundo comprava da China. Mas tudo mais, percebe? E aí é o seguinte, então vamos misturar os três. Você tem um empreendedor global que se financia a zero, que está no top da cadeia tecnológica e que tem mega escala. Meu irmão, não fica um. E no limite, como é que você vai pagar? Exatamente. Então, por isso que eu não posso... Eu quero que o Brasil tenha um projeto nacional que compreenda essas assimetrias e procure compensar essas assimetrias com determinados conceitos que eu defendo aqui no livro e que eu já pratiquei muito. Entendi. Sabe, como governante, eu sei fazer, não estou falando para me gabar, é apenas para ter um lugar onde as pessoas podem procurar no Google, né? Veja o produto industrial do Ceará. Hoje o maior exportador de calçados do Brasil é o Ceará, sem ser sede da matéria-prima, nem ser sede do mercado. O que é que essa indústria calçadista foi fazer no Ceará? Quando é que ela foi para lá? Por que eu consegui estabelecer uma vantagem comparativa que permitiu que esse investimento acontecesse? Investimento privado, cara. Só que eu cheguei junto com estrutura, cheguei junto com política creditícia, cheguei junto com assistência técnica, cheguei junto com assistência mercadológica, cheguei junto com capacitação, cheguei junto com um sistema tributário extremamente criativo e avançado. E aí essa indústria compensou, que não tem matéria-prima, mas está empregando meu povo. Está empregando meu povo. Hoje no Ceará deve ter umas 150 a 180 mil pessoas trabalhando na indústria calçadista. E foi toda para lá eu que levei. Sabe, porque se eu não tivesse levado, ela tinha morrido ou ido para a China. Quando eu comecei a montar, eu vi o que estava acontecendo. 60% do mercado de calçados populares da Europa eram dominados por fábricas brasileiras. Sim, eu lembro aqui no interior de São Paulo. Sabe o que é que restou disso? Cidade. 15%. Caramba. Destruíram. E quem está conseguindo sobreviver? A indústria calçadista do Ceará. Exporta 70, 80 milhões de pares por ano. Ainda é na Europa. Na Europa. Por quê? Porque eu fui lá e organizei o arranjo produtivo e tal. Compreende? Então, são coisas que o Brasil faz e sair da conversa. Então, o controle social, mesmo, é só isso. Ó. É só isso. É o poder ser exercitado não só pelos critérios formais, mas pelos critérios substantivos com controle da sociedade. Sabe o que é isso na prática? É o seguinte, quando você faz cumpre as metas numa escola do Ceará, estou dando exemplo prático.
Então os alunos passam de ano todos, não tem mais ninguém com repetência, não tem mais ninguém tal. A sociedade cearense paga um adicional para essa escola. Isso é um controle em que o usuário premia, né, o serviço que funciona. Exatamente. Então, nós estamos introduzindo agora essa variável no serviço de saúde, em que o usuário, se for bem tratado, recebeu a consulta, recebeu o remédio, fez o exame, não sei o que, tal, ele vai lá e faz um registro anônimo e tal, e esse registro, se for positivo, vai dar um prêmio para aquela unidade de saúde, que já é gerida em bases profissionais, meritocráticas. Isso é que é controle social. Claro. Eu não sei o que esses loucos imaginaram que o nome era. É só isso. É só isso. Controle social parece uma coisa de... Mas isso é trivial. É trivial. Todo mundo fala essa expressão. Tá. A outra é o seguinte, eu estou falando sobre dinheiro e política. Isso na Universidade de Oxford, num debate acadêmico. Tá. Esses idiotas desses bolsonaristas são francamente... Enfim, mas paciência. Então veja, eu estou num debate numa das maiores universidades do planeta, Oxford, e estamos discutindo a relação entre dinheiro e política. Tá. Aí eu digo eu faço a seguinte afirmação básica, qualquer boboca sabe disso, é que a moral luterana, não estou falando de religião, estou falando da moral, da ética, a moral luterana considera que o lucro é um dom de Deus, é um prêmio que Deus dá para aquele que se comportou de forma austera e que foi lutar e tal. A moral católica, que tem um comprometimento ético com a pobreza, fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Exatamente. Eu não estou falando de religião, meu irmão. Eu respeito a fé, a forma de adorar a Deus. Profundamente, eu mesmo sou católico. Eu mesmo sou de formação católica. Eu me crismei porque quis me crismar. Eu fui da juventude franciscana. Meu confessor era um grande santo em vida, que era o Dom Luiz Lochaida. Então, é um negócio ridículo. Então. Mas a moral é essa. Então, a moral é o seguinte. Então, qual é a condição? Nos Estados Unidos, você diz assim, o candidato fulano de tal está na boa. Ele está muito bem no Ibope e já conseguiu juntar 100 milhões de dólares. Bota no jornal como elemento reforçador da imagem de vitorioso. No Brasil, todo o dinheiro que se junta com a política é sujo. Pela moral dominante entre nós. Era disso que eu estava falando. Estou falando de ciência política, estou falando de religião. Aí o babaca acha que eu estou falando de religião.